O Bitcoin anda sem graça ultimamente. Até mesmo o ouro e a prata, que são ativos com um valor de mercado muito grande, estão dobrando até triplicando de valor em muito pouco tempo. Mas não se engane, o Bitcoin ainda reage muito bem à liquidez. E se tu tá comprando ouro ou prata no meio da euforia, eu tenho péssimas notícias para ti. A regra básica dos investimentos é nunca comprar nada na euforia, porque depois que o preço começar a cair, quem vai estar apavorado vai ser tu. Então sempre a decisão mais sábia é comprar um ativo de valor quando ele tá sem sal, sem ninguém muito interessado nele. E o Bitcoin está exatamente nessa situação agora. E eu vou te provar isso mostrando alguns indicadores de ciclo econômico e sinais que normalmente aparecem antes de grandes movimentos. O primeiro é o ciclo industrial. O PMI é o Purchasing Managers Index, que é um indicador econômico crucial que mede a saúde dos setores industrial e de serviços lá nos Estados Unidos. Ele se baseia em empresas pequenas, tratando-se de produção, emprego, estoques, e toda vez que ele está acima de 50, que é esse pontilhado que tu está vendo aqui, isso significa expansão econômica, e abaixo de 50 significa contração econômica. Ou seja, esse indicador mostra exatamente se a economia está desacelerando ou acelerando de verdade. E por que isso importa para o Bitcoin? Porque o Bitcoin reage fortemente a mudanças de ciclo econômico. E tu pode ver que toda vez que esse indicador esteve abaixo de 50, foram momentos em que o Bitcoin não teve tanta ação assim. E depois que o indicador rompe essa linha de 50, ele tende a continuar subindo, o que significa que a economia está girando novamente. E às vezes que esse indicador rompeu a linha de 50, coincidiu com rallies fortes do Bitcoin. E esse indicador também nunca esteve tanto tempo abaixo de 50, o que sinaliza uma economia muito fraca. E quando o povo não acredita muito na sua própria economia, eles correm para ativos de segurança, como o ouro e a prata, por exemplo. E se tu acompanha o canal há mais tempo, tu já viu aqui em outros vídeos que o governo pretende aumentar o seu balanço, injetando liquidez na economia. Então, quando a economia estiver quente novamente, que vai coincidir quando esse indicador aqui romper essa linha de 50, que está muito próximo de acontecer, vai ser a vez de ativos de risco subirem, como ações, por exemplo, e também o Bitcoin, que reage muito bem à liquidez. Outro indicador muito interessante que mostra mudanças de regime é o Stock RSI do título público americano de 10 anos e do título público chinês de 10 anos. Então, esse indicador combina esses dois títulos em uma única linha e aplica o índice de força relativa com o oscilador estocástico e gera um sinal mais sensível para identificar pontos de reversão no mercado. E toda vez que houve um bullish cross, ou seja, a linha verde passando pela linha vermelha, isso coincidiu com os últimos bull runs do Bitcoin. E agora, recentemente, também houve um bullish cross, onde a linha verde superou a linha vermelha mais uma vez, o que significa uma alta probabilidade de uma continuação desse bull run do Bitcoin. Outro índice interessante de se analisar é o Russell 2000, rompendo as máximas históricas. E esse índice representa as small caps americanas, que são extremamente sensíveis à liquidez, juros e crescimento econômico. E quando o Russell rompe as máximas, o mercado entra em um modo risk-on, o que significa mais confiança na economia, onde as pessoas tendem a tirar o seu dinheiro de ativos mais seguros, como o ouro e a prata, que estão em máximas históricas agora, e colocam esse dinheiro em ativos de risco, como ações e o Bitcoin, como eu já comentei antes. E toda vez que esse índice rompeu a máxima histórica, também coincidiu com os últimos rallies do Bitcoin. E outra maneira de ver se a economia está acelerada ou não é pegar o índice do cobre e dividir pelo ouro, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, quando a gente pega o cobre, que é um metal de uso industrial exclusivamente, e dividir pelo ouro, que é um metal de característica mais monetária, a gente consegue ver quando a economia está girando e quando ela está contraindo. Então, toda vez que esse índice cai, significa contração na economia, e quando ele sobe, significa mais confiança na economia. E olha só a relação que ele tem com o Bitcoin também. Toda vez que o índice cai, o Bitcoin também cai. Toda vez que o índice sobe, o Bitcoin também sobe. E esse índice nunca esteve tão baixo assim quanto ele está agora. Então é bem provável que uma reversão esteja bem próxima de acontecer. E por fim, se a gente analisar mais esse indicador aqui que eu desenvolvi, que mostra os sinais do índice de força relativa. Então, toda vez que o indicador bate essa linha de 80, isso significa mais euforia no mercado. E quando ele bate a linha de 30, significa mais contração ou medo. E toda vez que esse indicador deu o sinal verde, coincidiu com excelentes pontos de entrada no Bitcoin. E agora o indicador está bem próximo de atingir essa região de 30 novamente.
Mas o interessante é que se a gente pegar o gráfico do Bitcoin e dividir pelo ouro, tu pode ver que a linha de 30 já foi atingida, o que marcou esse sinal verde aqui no indicador. Então o preço do Bitcoin corrigido pela inflação, que é basicamente usar o ouro ao invés do dólar ou do real, é possível ver que o Bitcoin está em uma zona bem desvalorizada. E se o fundo ainda não aconteceu, é bem provável que ele esteja bem próximo de acontecer. E se a gente analisar todos esses indicadores ao mesmo tempo, é possível ver que eles contam uma história muito parecida. O ciclo industrial, perto de superar essa linha de 50, o estoque RSI dos títulos públicos de 10 anos dos Estados Unidos e da China, que são os dois principais mercados globais, tendo um bullish cross, o que toda vez coincidiu com rallies no Bitcoin, o índice do Russell 2000 superando máximas históricas, a relação do cobre dividido pelo ouro em mínimas históricas e os sinais do índice de força relativa muito próximas à região de 30 e olhando o preço do Bitcoin em ouro já atingindo essa mínima. Então tudo isso significa uma forte exaustão no mercado, o que não condiz com o Bitcoin caindo 50% ou até 70% daqui, como muita gente acha que vai acontecer devido aos ciclos de 4 anos do Bitcoin. Esse conceito de ciclos de 4 anos é ridículo por si só, porque se todo mundo acha que o Bitcoin vai continuar em ciclos de 4 anos, ele se torna muito previsível. E quanto mais gente acha que algo vai acontecer, é justamente o oposto que vai acontecer. É por isso que muitas vezes a análise técnica, ela pode te enganar, mas a análise fundamental, não. Ela vai te contar uma história mais macro e mais fundamental. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos aqui do canal Patrimônio Bitcoin. Por esse vídeo era isso, eu te espero no próximo.